O Educação Jurídica tem a satisfação de receber novamente a professora Caroline Marinho, que é coordenadora do curso de Direito da Federal de Natal, no Rio Grande do Norte, e que continua conosco conversando sobre aspectos da passagem da teoria à prática no curso de Direito. Professora Caroline, mais uma vez, uma satisfação em tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Fernando, pelo convite mais uma vez. É um prazer retornar à Educação Jurídica. Estou muito feliz em continuar conversando sobre esse tema que eu tanto amo. Professora Caroline, a questão que você menciona da atitude dos professores em sala de aula me lembra que você, na verdade, está pregando uma espécie de empoderamento do estudante, né? E para que o estudante se empodere, é fundamental que ele se sinta livre para questionar em sala de aula. E é uma reclamação recorrente de atitudes de professores que às vezes reprimem um pouco essa liberdade dos alunos questionarem, né? Eu, pessoalmente, eu sou um leão como professor para abafar qualquer tentativa de silenciar perguntas dos colegas. Porque existe uma certa arrogância dos próprios alunos também, né, de dizer, mas que pergunta tola, mas essa pergunta tola pode ser uma verbalização de dúvidas que outros estudantes também têm, mas que alguns da sala querem dizer, mas que isso, não se deve perguntar isso. E o professor também tem que tomar cuidado para não desestimular o estudante de questionar, né? Eu acho que o professor tem que ter prazer, professor, ele tem que ter prazer de ser questionado e de responder às dúvidas dos alunos. O que você acha a respeito disso? Acho fundamental que exista uma relação, né, uma dialética dentro daquela dinâmica de sala de aula, que exista a possibilidade dessa dialeticidade mesmo, de que o estudante questione não simplesmente assim, né, questione contrariando, assim, mas questione porque ele Sim. tem uma dúvida real, uma dúvida de como o professor chegou àquela conclusão. Porque muitas vezes o que a gente está dizendo em sala de aula, a gente está ali não apenas para propagar informações, mas a gente está trazendo também uma visão jurídica, uma visão que é com base ali em estudos, mas é uma visão, muitas vezes, do professor, a partir das suas perspectivas. Então, eu acredito que tem que se formar um ambiente muito confortável, como você falou aí, para que o estudante se sinta estimulado mesmo, se sinta motivado a participar. E participar não é também só fazer a pergunta em si, é que Uhum. o professor falou alguma coisa, ele vai e pesquisa ali o tema. Às vezes eu tenho em sala de aula, eu digo, o termômetro também, se eles estão participando, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp que eu coloco para facilitar a comunicação, e aí eu estou, às vezes, dando aula aqui, aí o aluno já está mandando um artigo para o grupo do WhatsApp sobre aquilo que eu estou falando, né? Então, a participação ela é ativa, eu digo, desde uma sobrancelha que está ali Sim, prestando atenção, está levantando, sim. até ele se sentir confortável a verbalizar inclusive discordâncias mesmo. Professora, o que, é que você acha? Né? E lógico que sempre eu estimulo que eles façam isso de forma muito elegante, de forma Sim, não sim. violenta, porque eu também tento sempre fazer a minha comunicação de forma não violenta com eles. Seja qualquer pergunta, qualquer dúvida, né? Alguma dúvida assim sobre o que eu acabei de falar, com base em que eu estou falando aquilo? Ah, entendi. Com base em quê? Olha, eu falei isso aqui não foi do nada. Aí, ou então, às vezes, eu dizer assim, pessoal, isso aqui é o meu pensamento, ou então, assim, às vezes eu dou uma opinião intuitiva. Isso aqui, pessoal, não é científico. A gente ter também o enxergar, né, do que é que a gente está falando, de que categoria de fala que a gente está tendo naquele momento. Que eu estou tendo ali, eu tenho uma fala científica,
tem uma fala que é embasada, muitas vezes eu vou dizer, isso aqui é a posição majoritária a posição que prevalece no STJ. E aí eu tenho que ter a responsabilidade de dizer, eu estou falando isso aqui, mas porque eu eu contabilizei quantos julgados foram nesse sentido para dizer que é essa posição. Em outros momentos eu vou dizer, olha, essa posição aqui é jurídica, mas é doutrinária, é retórica. Muitas vezes. A doutrina entende dessa forma, não está consolidado dessa forma, né, na jurisprudência, ou a doutrina entende, isso aqui são reflexões que a gente questiona, inclusive da Constituição, pode acontecer, ou de condutas, né, de pessoas, e eu vou ter momentos que eu vou dizer, pessoal, isso aqui não é jurídico, isso aqui é minha posição, eu acredito que a gente poderia melhorar em tal aspecto, né, ali nessa interpretação. Então, eu acho que deixar também essas posições bem firmadas, colocar ali o quanto que você também está aprendendo naquele momento, porque para a gente estar ali, né, tem muito aquele meme até, né, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Eu digo, para você dar aula, para você dar aula, tem tanta coisa por trás, para você chegar ali a afirmar uma posição com segurança, teve tanto estudo, teve tanto debate muitas vezes com colegas, às vezes eu tenho uma dúvida em alguma coisa, algumas questões lá da disciplina, que eu vou debater com os colegas do direito privado, porque, né, tem algum conflito. Então, para você ter aquela posição, foi tanto embasamento que você precisa deixar também o aluno à vontade para saber que ela está em construção. Eu acho que compreender também que o direito está em construção. Outras vezes eu gosto de mencionar o quanto que os ministros do STF estudam, porque muitas vezes eles têm essa visão. Assim, E aí tinha na época do ministro Celso de Mello, falavam que ele ficava na biblioteca de madrugada, né? Teve toda uma reestruturação da dinâmica. O ministro Celso de Mello era um estudioso, passava a madrugada lá estudando. E os alunos, professor, então ele fica estudando. Eu digo, fica estudando para chegar a essas decisões, os ministros, os desembargadores, os juízes, os advogados, para que eles peguem uma nova causa, eles precisam estudar para formular as suas teses. Ninguém vai ter o direito a priori, né? O direito a priori, ele é muito perigoso. Então, essa dinâmica em sala de aula ela é importantíssima e deixá-los confortáveis para isso faz parte também da construção de uma prática dialética, né, dentro do direito. Direito a priori é perigoso. Precisamos, né, deixar claro que as reflexões elas são necessárias para essa construção. É interessante que você também mostra para o estudante que mesmo profissionais já muito experimentados, eles são obrigados a manter um ritmo de estudo permanente, porque o direito é vasto demais, ele é complexo demais e ele está se transformando em permanência, né? Então também umas 3 ou 4 situações em que a professora propõe uma certa humildade por parte do profissional do direito, do professor e também do aluno. Eu acho isso notável, eu gostaria de registrar aqui minha apreciação, né? Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, que tem a ver com isso, é a questão metodológica, né? Porque nós estamos falando, de uma forma ou de outra, nós estamos falando de uma crise do sistema de memorização, que é uma coisa que vem de 900 anos, né? É mais ou menos o mesmo método há 900 anos, memorizar e reproduzir. E isso eu acho que também é uma coisa que está em crise junto com o pacote todo, né? Então, digamos, a aula meramente expositiva está em crise, o método de memorização está em crise, uma prova em que o professor cobra que o aluno decore e reproduza aqueles conceitos está em crise. Nós estamos vendo um choque em relação a tudo isso. Então, a questão que se apresenta é justamente como a gente pode
fazer diferente, né? Então, junto com essa perspectiva de uma geração que tem menos paciência, tem mais ansiedade e se recusa a jogar esse jogo do método autoritário que exige a memorização, o que nós podemos pensar como alternativa em relação a isso? Como que a gente pode fazer com que vamos dizer assim, esse conceito geral metodológico possa ser aprimorado? Eu sei que a professora tem uma reflexão a respeito disso, queria que ela compartilhasse conosco. Sim, pois é. O que eu penso, né, sobre essa crise da memorização e crise, né, do método expositivo? Eu concordo que a gente não pode mais permanecer naquele lugar eu acho que era até de conforto, assim, de memorizar e de ter respostas e ali você tinha uma formação jurídica. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha uma crise e precise de respostas mais novas, inovadoras, porque esses estudantes não se conformem, porque o mundo hoje precisa de criatividade, de soluções criativas, mas nós não podemos esquecer a necessidade de leituras e de formação de qualidade. Isso aí eu tenho que enfatizar, porque eu tenho visto cotidianamente esse desinteresse, e eu não vou dizer assim, só um desinteresse porque não, essa geração é uma geração que não está nem. Não, mas porque a própria formação deles, né? E talvez culpa da gente também, professor, acabou que veio a pandemia e a gente, né, ficamos realmente adoecidos também com esses métodos, né, remotos, essa coisa da gente se distanciar do humano. Mas a gente precisa insistir na leitura. Eu vejo muita dificuldade dos alunos conseguirem ler textos, e eu vou dizer assim, para tornar objetivo, ler textos com mais de 5 páginas. Com mais de 5 páginas. Eu me lembro que na minha formação, o professor passou logo de cara, acho que no segundo período, Hans Kelsen, né? Teoria pura do direito, aquela linguagem truncada. A gente tinha que ler Kant. Gente, você lê Kant aos 18 anos. É surreal. A gente lia, mas a gente lia. A gente lia, mesmo que a gente não entendesse, a gente se juntava ali na cantina, no intervalo. E aí, o que é que você entendeu? Não entendi nada. Mas o que é que você entendeu do nada? E a gente ficava naquela filosofia. A gente lia. O professor passava um livro, a gente tinha que ler. Não tinha isso, né? O professor cobrava e a gente quem não, né, anotava o nome, era assim, talvez fosse um pouco opressor, de fato, né? Mas a gente precisava ler. A gente chegava ao quinto período, a gente já tinha uma carga de leitura. A gente tinha tido uma carga de leitura para a gente debater teoria geral do Estado. Hoje eu falo lá no nono período, oitavo, nono período, sobre teoria do Estado. Gente, a gente teve ali, né, uma ruptura, Revolução Francesa. Às vezes os alunos estão ali meio perdidos. Eu digo, vocês viram isso lá? Sei lá, em Thomas Hobbes, o que é que vocês... Não lembro, não li. Né? A gente lia clássicos, a gente lia... E assim também, livros que eu digo assim, imprescindíveis para você terminar o curso. Como eu sempre tive uma carga de leitura desde, né, do ensino médio, vou dizer que eu lia Sidney Sheldon, lia Stephen King, lia Agatha Christie, eu lia Paulo Coelho lá no ensino médio, mas a gente lia tudo que Machado de Assis, lia Jorge Amado, né? Chegava com uma carga de leitura no ensino superior, na graduação, e era meio que assim, todo mundo estava lendo alguma coisa. Não, a gente não passava um semestre sem ler alguma coisa. Lembro no primeiro período, alguém me falou que estava lendo Vermelho e o Negro de Stendhal. Aí eu disse, eu vou ler esse livro. Eu fui ler Stendhal ali. Fui ler Dostoiévski, eu comecei a ler Dostoiévski na graduação. Hoje os alunos não leem assim. É leitura pesada? É pesada. Mas eu acho que a gente precisa também dessa dificuldade. A facilidade nos tira a capacidade de resolver esses problemas. Então, estamos em crise com a memorização. Acho que memorizar simplesmente não é mais a solução para a gente levar para o mercado jurídico esses profissionais que simplesmente traziam respostas decoradas, né? Isso a gente viu que não resolve. Mas a gente precisa valorizar para que eles tenham soluções criativas
E aí eu vou dizer uma coisa que é interessante. Tem uma amiga que é juíza, que ela é potteriana, né? Ela não, nós não somos da geração do Harry Potter, nós não somos, mas ela ama Harry Potter. E ela é juíza e ela diz muitas vezes, eu me lembro da solução, e ela assim tem uma carga de leitura, de filosofia e tal, mas ela gosta do Harry Potter, ela fala, o Harry Potter me ajuda muitas vezes a abrir o que é que eu estou resolvendo ali. Então, assim, é isso, a solução criativa vem do mundo da leitura, do mundo, às vezes, que nos abre essa criatividade. Você, né, o aluno reclama da exposição do professor, mas muitas vezes ele não está querendo ou conseguindo manter aquela leitura, porque é chato. Hoje você tem ali o celular toda hora dando notificação Uhum. de atualização toda hora, de mensagens em 120 caracteres, você tem pensamentos que aparentemente profundos em uma linguagem rasa, que não são profundos, né? Parece até, mas. Então, acredito que a gente precisa de um movimento de valorização da leitura e de parar. Assim, Sim. eu sei que às vezes eu fico pensando assim, se isso que eu estou propondo também não parece um pouco opressor do aluno ou contra a liberdade, mas não, pelo contrário. Não, Eu não, não. acredito que a gente precisaria, e por que que eu digo isso, né? Depois de alguns anos de sala de aula, eu vejo que muitas vezes o que ele, né, o que vai estimulá-lo a fazer alguma coisa é a coercitividade. Coercitividade, como? Se não fizer, se não ler, vai perder um ponto. Eu digo assim. Sim. Então, acho que a gente precisa também se estimular mais a ter essa capacidade de se impor dentro de sala de aula. Às vezes Uhum. eu passo uma prova, assim, uma avaliação que é com casos concretos, e eles ficam ali, e eu digo, gente, eu abro mão do amor de vocês por hoje. Eu quero que vocês me odeiem hoje, pra... mas é pro bem de vocês. Eu arco com as consequências. Vamos lá, venham, eu arco com as Tá. consequências. Eu acho que a gente precisa também se É, empoderar mais da nossa função, para que a gente possa resolver essa crise da memorização. Buscar leitura para que eles possam ter essas soluções criativas da prática. Então, eu penso assim: a gente precisa estimular uma formação mais densa, mais profunda, densidade. buscar os clássicos. Ah, mas o clássico, professora, né? Não quero ficar pegada ao passado. Menino, eu digo, menino, valeu. Depois você conversa comigo, porque eles vêm também com as soluções, muito que eles viram ali no Twitter, né? Que uma outra pessoa. A gente não pode se basear em Apple, não, gente. A gente tem que formular nosso pensamento a partir do que a gente leu. Ah, professor, porque o autor, o filósofo tal, você leu o filósofo tal? Não, não li, mas eu vi no Twitter que o filósofo... Não, não. Então, eu acho que a reflexão que eu traria é: vamos estimular mais a formação jurídica densa, humanística, para que a gente tenha soluções práticas mais voltadas para as nossas demandas cotidianas. Para que o Supremo, por exemplo, possa resolver questões complexas, os hard cases, eles precisam se debruçar sobre filosofia. Não é só aquela solução ali. É isso, você responde dessa forma. Não. Para que eu possa, pronto, hoje em sala de aula, para que eu possa responder uma questão, muitas vezes jurídica, que eu não sei, eu respondo, né, com base ali na minha formação. Digo, olha, Uhum. isso aqui especificamente, você me perguntou, eu não vou saber lhe responder especificamente que solução eu vou lhe dar agora, mas com base naquela formação, em tudo aquilo que foi formado, que está dentro, né, de mim, que ficou, sem falar que, quando a gente lê um livro, né, eu digo assim, vamos falar objetivamente, você lê um livro, pronto, o Vermelho e Stendhal, ou Vermelho e Negro de Stendhal, você lê, o que é que ficou? Ficou ali lembranças vagas, ficou, sei lá, 2 linhas, né? O que é que eu vou lembrar ali de Tolstói, que eu adoro Tolstói? O que é que eu vou lembrar daquelas leituras? Eu vou lembrar pouca coisa, eu vou lembrar
né, uma coisa ou outra, mas eu vou lembrar que aquelas leituras me impactaram. Eu recomendo muito o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? Uhum. O que é que eu lembro? Eu sei eu não realmente é tanta coisa que eu não consigo hoje, como eu já tive antes, eu lembrava dos trechos assim, eu conseguia falar, né, todos os trechos. Mas a gente precisa colocar, a gente precisa de carga de leitura para que a gente Uhum. consiga ter alguma coisa, para que eu possa vir aqui até você hoje falando, né, falar um pouco de educação jurídica. Existe uma carga de experiência, de vivência em sala Uhum. de aula, de leitura, de botar a mão na massa e fazer, preparar a aula. Eu preparava a aula escrita, dava aula no quadro, né, que era o quadro negro, com giz, para depois passar para. Hoje a gente tem o slide, a gente tem ali outros métodos, o Canva, a gente usa vídeos. Então, eu acho que é essa carga que nos dá segurança para que a gente possa responder às questões da vida, né? As questões que vão ser formuladas. Então, pode ser que eu não saiba especificamente aquilo que o artigo tal daquela lei vai dizer, né? Eu vou responder, mas a formação pode me trazer soluções para o mundo prático. Então, professora Carolina, o que eu acho fascinante nessa sua proposta, nessa sua análise, é que ela propõe um compromisso entre aquilo que o aluno quer fazer e aquilo que o professor deve ditar para o aluno. Eu acho que isso é bem interessante porque a faculdade é um momento em que ele vai transformar o aluno em alguma coisa diferente daquilo que entrou. Ou seja, as aspirações com que o aluno entra não necessariamente devem ser todas acolhidas, porque nós devemos moldá-lo em função daquilo que o professor acha que é mais relevante, em função daquilo que nós projetamos que sejam as demandas de mercado, aquilo que ele vai precisar exercitar como profissional do direito, como cidadão, a consciência que ele tem que ter. E eu acho que é muito interessante quando você diz que nós não podemos negligenciar a questão da densidade do direito. O direito, ele exige essa densidade por causa das questões da vida que são tratadas pelo direito, que são complexas e que são densas. E quando você menciona a questão da leitura, é ela que vai te dar essa densidade, esse estofo que vai se acumulando lentamente, a formação do seu revestimento como não só como profissional, como pessoa. Né? E você não precisa lembrar do que disse o vermelho e o negro em cada página, porque, na verdade, aquilo ficou como uma parte da construção do seu estofo, né? Do seu arcabouço intelectual, da sua capacidade de análise, sua capacidade de reflexão. Então, nós não podemos simplesmente ouvir os alunos, eu quero só a visão prática, eu quero transformar a complexidade numa coisa mais simples, e nós, como professores, devemos dizer, alto lá, calma aí, porque isso não é bom. Né? E eu vejo que existem soluções editoriais que já estão atendendo a esse clamor por uma coisa mais direta, uma coisa mais simplificada, uma questão mais esquematizada e tudo mais, que é uma resposta editorial a esse clamor dos estudantes, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é só uma parte. Não digo que nós não devamos ter isso. A gente pode ter isso, mas não significa que isso exclua aquela outra construção intelectual mais densa. Os argumentos não podem ser tão simplificados a ponto de você jogar fora bibliotecas inteiras. Os clássicos são importantes por algum motivo, né? E eles são atuais, os clássicos, porque as situações se repetem, né? Existem robesianos e lockeanos vivos aí, porque as situações se repetem, né? Os ciclos da humanidade se repetem, e por isso que são clássicos. Né? Então, eu acho isso muito interessante, acho muito madura essa sua proposta, sua reflexão, e concordo
com a sua proposta, né? Você tem um aliado aqui para Ah, defender essas ideias. que bom. E E, pode falar, por favor. não, eu fiquei pensando que você falando, eu estava me emocionando, lembrando das leituras que eu fiz e das leituras que me impactaram. Você falando aí da construção lenta de quem você é, e ficou passando aqui um filme de todas as leituras, assim, eu me arrepiei aqui, lembrando, assim, do que Nietzsche me impactou, do que tem uma autora que eu adoro, que é Silvia Federici, tudo, né, tudo que trouxe, assim, essa perspectiva de, né, essa cosmovisão que eu Uhum, apresento hoje sim, foi formada essencialmente a partir dessas leituras, das vivências, né, lógico, de mundo, mas essencialmente essas leituras que nos levam para outros mundos, né? Então, sim. muito importante. Bem, professora Caroline, quais são os desafios que você enxerga em relação ao núcleo de prática jurídica? Como que ele é conduzido aí na Federal do Rio Grande do Norte? Quais são os dilemas que você vive, as demandas? Como que você gere essa questão tão relevante? Bom, o núcleo de prática jurídica aqui na UFRN ele é vinculado a um departamento, que é o Departamento de Direito Privado, né? Eu não concordo muito com essa formação, a gente discutiu quando foi reformular agora o projeto pedagógico do nosso curso, mas diante de entraves burocráticos, a gente, né, e naquele momento a gente precisava dar uma resposta mais célere quanto ao projeto pedagógico, a gente acabou deixando, né, essa vinculação ao Departamento de Direito Privado. Eu acho que o grande desafio da prática hoje é justamente trazer questões e situar o estudante numa vivência jurídica próxima da realidade, próxima do que ele vai encontrar. E muitas vezes eu vejo que a prática jurídica ela não traz essa proximidade, porque o núcleo de prática, né? E hoje é conduzido por uma colega que eu admiro demais, isso não vem ao caso, não é inerente à gestão, mas é inerente à estrutura. A prática ela fica muito restrita a questões de direito civil e a um peticionamento muito automático. Então, ela ainda é aplicada, assim, aquela metodologia muito antiga, né, do estudante apenas peticionar naquelas questões ali de direito de família, sucessões. Então, são muito restritas as questões. Eu acho que um grande desafio é realmente dar ao estudante essa bagagem, né, para que ele possa dizer que ele fez uma prática na universidade, né? Então a bagagem, eu penso, né, poderia trazer mais essas demandas atuais, por exemplo, treinar relações interpessoais. Como é que ele vai treinar isso? Através de debates, através, né, sustentação oral. Ele peticiona, mas ele não faz sustentação oral. Então, pensar isso. Outra coisa, o empreendedorismo jurídico. Eu acho que eu mesmo, né, passei por isso, porque na universidade a gente nunca tem a discussão sobre como é que se forma um escritório de advocacia. Uhum, Quais são as questões administrativas inerentes a empreender no mundo jurídico, né? O que é que você precisa fazer? Você precisa, no seu escritório, sei lá, você precisa de um software para você acompanhar, né? O PJ é efetivamente né, o processo digital, processo eletrônico. Ele, como é que você gere isso, né? Como é que você gere esses prazos? Então, eu acredito que a prática ela ainda está um pouco distante do que a uhum. gente espera desse profissional, né, no mundo jurídico. Então, eu acho que o grande desafio é efetivamente formar profissionais que se conectem com as demandas atuais. Sem falar que hoje, né, o mundo jurídico ele é muito mais amplo. Você não vai só advogar ou, né, fazer um concurso, você vai empreender. Você pode ser consultor de marketing jurídico, por exemplo. Uhum. Você pode ser consultor de várias coisas. Você pode atuar ali em empresas, né?
pode atuar na área de recursos humanos, dando ali a parte de compliance, né, da conformidade com as leis trabalhistas, né? Então, assim, é algo muito diferente do que eu pensei quando eu fiz o curso de Direito, mas hoje você tem essa porta aberta. Então, eu acredito que o grande desafio da prática jurídica é efetivamente trazer uma prática conectada com as demandas atuais do mercado jurídico, né? Nós temos esse desafio. Ainda temos uma estrutura, e aí eu digo assim, eu estou falando da UFRN, mas quando a gente fez a pesquisa por outros PPCs, né, por outros projetos pedagógicos de outros cursos, a gente notou que essa é uma dificuldade de outros cursos também. Os cursos de direito das federais brasileiras, elas ainda estão muito conectadas com essa prática, né, mais tradicional, voltada só para o peticionamento. Mas não somente as federais, a gente também viu nas particulares. Sim, Nas faculdades é verdade. particulares, a prática não está muito voltada para formar mesmo um profissional, né? Assim, um profissional atual, né? Contemporâneo. Então, eu acredito que o desafio seja esse. É realmente situá-lo nessa demanda atual. Olha, você é advogado tem que fazer marketing jurídico. Você vai ter que fazer ali, produzir conteúdo, né? Eu não fui formada para isso, né? Eu me formei ali em 2006, não tive formação para isso, mas tem que se adaptar. Hoje, né, o advogado ou mesmo o magistrado, ele tem que ter hoje uma dinâmica de relações de atendimento até pelo WhatsApp. Hoje, né, os magistrados, os desembargadores aqui no TJRN, os desembargadores fazem atendimento pelo WhatsApp. Então, você despacha pelo WhatsApp. Então, acho que isso, assim, compreender. E aí é o seguinte também, o estudante, muitas vezes, ele que tem uma relação ali com o WhatsApp muito informal, ele precisa saber se portar também, como é que ele está falando ali, porque está dentro de um processo. É um despacho, é o WhatsApp, que ele fala com os amigos, fala ali com os crushes, fala na linguagem informal, mas ele precisa saber também como se portar dentro de um despacho. O que é que eu vou falar? Né? Desembargador, você vai, né? Eu tenho que ter um distanciamento, eu tenho que ter desembargador, né? O senhor vai julgar, vai levar para julgamento essas questões preliminares, está aqui, bota o memorial, saber como se portar ali, né? Sem muita informalidade, sem ultrapassar a barreira do processo, para que não gere uma situação desconfortável, né? Então, acho que isso. A prática jurídica tem que envolver essa questão aí. Sei lá, ou então assim, vou dizer outra coisa. Emitir uma nota fiscal avulsa de uma prestação de serviço advocatício. Ele não sabe. Então, acho que a prática jurídica tem que mostrar isso também. Trazer mais para o mundo real, né? Porque realmente os escritórios hoje e os departamentos jurídicos estão muito mais tecnológicos do que eram antes. Exato. Eles não só têm software para controlar tudo que acontece em termos de prazos, em termos de casos, etc., mas também existe a importação de modelos de gestão de empresas comerciais para dentro do funcionamento geral do escritório, que tem toda uma série de consequências, e eu não digo que seja possível que dentro do NPJ se reproduzam essas condições, mas eu acho que é importante ter um olhar atento para que alguma coisa disso já seja trazida, para não gerar um choque, né? O aluno que sai da universidade sem ter feito um estágio se depara com uma realidade totalmente diferente, né? E nós temos que preparar esse aluno para isso. Isso, e até lidar também com a realidade da inteligência artificial. Eu até esqueci de falar. Por exemplo, lidar com chatbots da justiça. Estão sendo desenvolvidos, né, os robozinhos de atendimento. Então, você saber ali o que é que você vai falar, né, para você dar a resposta para o cliente, ou dar a resposta para o jurisdicionado. Então, essa formação também é importante. Sem dúvida. Olha, professora Caroline, foi um prazer conversar com você. Eu poderia estender mais, tenho muitos outros assuntos, mas talvez a gente possa explorar num outro episódio. Mas eu queria lhe agradecer por sua participação aqui no Educação Jurídica.
Eu que agradeço, Fernando. Inclusive, lhe parabenizo pela condução tão leve, tão aberta, em que eu pude me expressar, pude falar exatamente assim o que eu penso e me sentir confortável mesmo para expor tudo isso. Então, só uma condução tão leve e assim, você falou, né, da humildade, mas você também traz assim, nos deixa à vontade porque você coloca ali um ambiente de horizontalidade. Então, eu Claro, gostei demais, viu? Continue, obrigado. né, com esse projeto e importantíssimo para as nossas reflexões na educação jurídica. Adorei participar. Obrigado, professora.